Olá, iniciaremos agora a nossa aula sobre o tema As Origens da Filosofia, parte 1. Nessa nossa primeira aula, nós iremos falar sobre a consciência mítica. Falar sobre a consciência mítica é extremamente importante para que nós possamos compreender o que de fato muda para a forma de pensamento posterior, que é o pensamento filosófico. Quando nós utilizamos a expressão consciência mítica, nós estamos nos referindo a uma expressão que na realidade significa a maneira de pensar de uma determinada sociedade. A maneira mediante a qual uma determinada sociedade explica tudo o que acontece à sua volta. A maneira como a sociedade dá sentido a todas as coisas que acontecem à sua volta. Explica a realidade. E vejam, a consciência mítica, na realidade, busca explicar tudo o que acontece na realidade a partir de relatos, histórias que recorrem sempre ao sobrenatural. Nós estamos falando de explicações que normalmente recorrem a deuses, semideuses, heróis, seres fantásticos, que dão sentido a todas as coisas que acontecem. De onde veio o dia? De onde veio a noite, de onde vieram todas as coisas, o que acontece após a morte. Ao longo de toda a antiguidade, se nós levarmos em consideração as mais variadas civilizações, nós tivemos inúmeros relatos, tivemos inúmeras histórias buscando responder a estes questionamentos. E todas elas acabavam recorrendo ao sobrenatural, acabavam recorrendo ao fantástico para dar um sentido a tudo que acontece na realidade. E vejam, o ser humano na antiguidade precisava dos mitos para que ele pudesse afugentar o medo que ele tinha diante do desconhecido. De onde vieram todas as coisas? Eu tenho um Deus que criou tudo e por isso as coisas se tornam mais tranquilas. Não veio do nada, porque Deus criou. E vejam, a explicação acabava variando de uma civilização para outra. É óbvio que algumas delas, por conta da proximidade geográfica, acabavam assimilando aspectos que eram peculiares a uma outra civilização. Então é por isso que nós vamos ter mitos semelhantes em culturas completamente diferentes. Um aspecto extremamente importante que nós precisamos levar em consideração à consciência mítica, aos mitos de uma forma geral, é que os mitos na antiguidade eram considerados o pensamento religioso daquele povo, daquela sociedade. E quando nós falamos em religião, nós estamos falando em um conhecimento inquestionável. As pessoas pura e simplesmente aceitavam os mitos como verdades e vivenciavam aqueles mitos. Acabavam considerando os mitos como parte da sua existência cotidiana e não viam nenhum problema em aceitá-los. Ou seja, os mitos são considerados verdades, porque as pessoas tinham fé nos relatos míticos, elas acreditavam que eles eram verdadeiros. Se nós falarmos da cultura grega, os gregos acreditavam na existência de Zeus, acreditavam na existência de Atena, de Afrodite, de Hermes, Apolo, Ártemis e uma série de outros deuses. Se nós falarmos nos nórdicos, acreditavam na existência de Odin, de Thor, de Loki e outros deuses. E vejam, nós estamos falando de civilizações politeístas que acreditavam em vários deuses, onde os mitos eram a sua vida religiosa. Quando nós falamos das religiões monoteístas, nós precisamos fazer uma análise semelhante. Porque nós estamos falando de uma religião que necessita da fé
como um critério de verdade, onde as pessoas pura e simplesmente acreditam nos relatos. Na antiguidade grega, os relatos míticos chegaram até nós ao longo de inúmeras gerações, mas principalmente por conta da transmissão das informações através dos chamados poetas, que cantavam os mitos. Entre os poetas gregos, dois se destacam. Homero, autor das epopeias. Epopeia é um texto que narra fatos heróicos. Das epopeias, a Ilíada, que conta a ira de Aquiles no último ano da guerra de Troia, e a Odisseia, que fala sobre o retorno de Odisseu após a guerra de Troia para a Grécia, para a ilha de Ítaca, onde ele reinava. E falamos também de Hesíodo, onde uma de suas principais obras é a chamada Teogonia, que narra a origem dos deuses e de todas as coisas. Percebam, quando nós falamos na mitologia, nós estamos falando em explicações baseadas em seres sobrenaturais, em deuses. Então, uma palavra que será extremamente comum nesse contexto e que nós precisamos entender o significado é a seguinte expressão: cosmogonia. Cosmo, nós estamos falando da totalidade de todas as coisas. A cosmogonia é uma explicação do surgimento da realidade baseada nos deuses. E vejam, a mitologia era extremamente importante na antiguidade, mas os mitos, eles não deixaram de existir. Com o passar do tempo, com o surgimento do pensamento filosófico, com o surgimento do pensamento científico, o encantamento da realidade foi deixando de existir. O ser humano passou a não utilizar mais o conhecimento mítico para dar um sentido a todas as coisas. O conhecimento filosófico e o científico foram substituindo as explicações míticas sobre a realidade. Mas isso não quer dizer que o mito tenha deixado de existir. Na realidade, o mito acabou tendo uma ressignificação nos dias contemporâneos. Quando nós utilizamos a expressão o mito hoje, nós vamos falar basicamente sobre o papel que os mitos têm assumido na sociedade contemporânea. Vejam, o mito, ele de uma forma geral, ele está presente na grande maioria das histórias que nós assistimos nos filmes, das histórias que nós lemos em livros, as histórias em quadrinhos, porque todas as narrativas, elas acabam recorrendo, em sua grande maioria, a temas clássicos da mitologia. Por exemplo, a luta entre o bem e o mal. Se nós pegarmos uma novela de uma grande emissora de televisão no Brasil, que não podemos citar o nome agora, nós sempre vamos encontrar a luta entre o bem e o mal. E a luta entre o bem e o mal é um tema que nós podemos remeter aos relatos míticos da antiguidade, onde nós tínhamos deuses lutando contra demônios. E, na grande maioria dos relatos míticos, o bem sempre vence. Peguem os filmes para vocês verem como exemplo. Nós temos normalmente a luta entre o bem e o mal, onde o bem sempre vence. Um outro exemplo do mito hoje, a gente pode direcionar para as chamadas celebridades. Vamos utilizar o exemplo do chamado rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento. Um menino de origem humilde, uma criança pobre, um jovem negro, ou seja, vítima de toda a sorte de preconceitos da nossa sociedade, que acabou com o trabalho duro e com o seu talento se tornando o rei do futebol. Vejam, Pelé foi alçado ao nível de herói, onde
ele vai servir como uma inspiração para todo o desenrolar de uma juventude que anseia por oportunidades. Vejam, se Pelé conseguiu, nós também podemos conseguir. Nós podemos lutar contra todas as dificuldades e conseguirmos um bom lugar na sociedade. Assim como tantas outras celebridades que acabam servindo de exemplo para que nós possamos sempre melhorar cada vez mais. E é isso, encerramos a nossa primeira aula sobre o tema As Origens da Filosofia.